Bom, meu nome é Nadson, estou representando o MPMS, o Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução. Sou marido da Juliana, da Maria Clara e da Aninha. Estamos em semana de férias, né? Então eu trouxe a família aqui hoje para poder ver o papai. Bom, eu vim aqui para falar para vocês sobre cultura ágil aplicada a processos de negócio. Então, vamos tentar compreender um pouco os meios que a Google utiliza para ser veloz, a Apple consegue gerar experiência com o usuário, entender clientes como a Amazon entende, Netflix, como a Netflix inovou, e como a Spotify desenvolveu cultura ágil. Todas essas empresas, né, elas criaram negócios disruptíveis, que estão não só mexendo com o mercado das grandes empresas, mas inclusive com as instituições públicas. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né, para que a gente possa fazer diferente, alcançar resultados diferentes, não fazendo as mesmas coisas que a gente tem feito. Bom, o Andy Barbosa é idealizador do Instituto Agile, onde eu fiz alguns treinamentos e eu tenho algumas certificações. Ele fala dessa palavra aqui, raplexidade, que é rapidez, que é um mundo rápido e complexo que nós estamos vivendo. Antigamente, a gente não conseguia trocar com facilidade de tecnologia. E hoje está muito fácil, né? Tem todas as especialidades de cada tecnologia. Vai migrar um sistema para a nuvem, né? Vai migrar o banco de dados para a nuvem. Mas a tecnologia está disponível, ela existe. Ela não é mais, o acesso não é mais tão difícil. O difícil agora está na complexidade da gente pensar diferente, né? Porque as mudanças sempre existiram. As mudanças sempre existiram, o mundo sempre mudou, desde que é mundo, e agora a complexidade está em a gente reagir a essas mudanças. E às vezes as coisas acontecem tão rápido que a gente não tem nem tempo para mudar, né? E a gente tem o quê? Um mundo mais conectado, mais compartilhado. Minha filha tirou foto ali minha, certeza que ela já botou no Instagram dela. Nosso amigo lá nos Estados Unidos já está sabendo que está acontecendo o Sexto Enastique aqui em Campo Grande. Nós temos informação para tudo quanto é lado. A gente tem que cuidar o que é informação boa e o que é informação difícil. Quem aqui não tem um monte de grupo aí, que daí é um monte de amigo seu que você já arquivou, que você não quer sair só para não ficar sem graça com a turma. Então, eu tenho um monte de grupo lá arquivado, que eu sei que é informação que não é relevante, e quando eu preciso falar com alguém, eu entro no grupo. É um mundo aberto, né? Tem um monte de empresa aberta, e aberta para a criatividade, tem um monte de startup, tem um monte de empresa grande se renovando, você vê os bancos se renovando a partir de muita criatividade. Tudo muito rápido e tudo espantosamente competitivo. E essas empresas, essas grandes corporações, o que elas entenderam? Elas entenderam que o sistema delas precisava ser adaptativo, apesar de ser complexo, que elas estavam em contínuo fluxo de mudança, que tudo emergia a partir dos indivíduos. Eles começaram a valorizar as pessoas dentro do processo das empresas. Um sistema formado de pessoas ao invés de recursos, né? Quem nunca usou o termo os meus recursos humanos, né? Os meus recursos técnicos? Nós somos pessoas, né? Então, essas empresas entenderam isso. É um sistema de coevolução, onde se o meu servidor, se o meu colaborador evolui, né, a empresa evolui. Então, se o meu conhecimento intelectual do Nadson evolui e melhora, a empresa melhora. E o contrário é verdadeiro. A empresa vai crescendo e a gente cresce junto. E na instituição é assim. Um sistema imprevisível, né, cheio de sem possibilidades de controle rígidos, né, e um ecossistema capaz de inovar e criar sua própria realidade, né, um ambiente co-criador.
E aí a gente precisa fazer um olhar que essas empresas elas conseguiram chegar num status onde algumas empresas e instituições ainda insistem em estar. Que é o quê? E se eu tiver errado, alguém pode levantar a mão e conversar comigo aqui, me ajudar com meus 14 minutos. Que é o quê? Rigidez organizacional, né? Regras, normas. A gente não consegue fazer muita coisa sem as nossas regras e normas. Tradição e conservadorismo, medo de inovar, né? Medo de avançar em algo desconhecido, centralização no topo, ênfase na hierarquia. Ênfase na hierarquia é terrível, né? Para eu conseguir falar com o Piccoli lá no final, eu tenho que falar com o Charles, aí eu tenho que falar com o Bruno. Deus o livre se eu falar com o Bruno sem falar com o Charles. Como que você foi lá e falou, você pulou a minha hierarquia? Decisões individuais, quem manda aqui sou eu. Lealdade ao departamento. Não, vamos fazer tudo que o nosso departamento precisa fazer. Não, mas a gente precisa ajudar, o nosso resultado aqui vai interferir lá no outro. Não, vamos fazer o nosso. Depois a gente vê isso aí. Gerentes técnicos, a maioria das empresas, a maioria das instituições, elas privilegiam um cara altamente técnico. A técnica é boa, mas o coração da equipe não está só na técnica, né? Está na habilidade de lidar com as pessoas. Foco na execução e eficiência. Vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar. E qual que é o paradigma que essas empresas grandes aí entenderam? O que foi que elas precisaram quebrar? Elas entenderam que para ser diferente, para ganhar mercado, elas precisavam focar no cliente. E a partir do momento que a gente entende que a gente precisa focar no cliente, muitas coisas dentro da empresa mudam. A gente tem empresas que ela não tem estoque físico, né? Essas empresas chinesas aí, elas não têm. Elas entenderam o que o cliente precisava, que era receber a mercadoria. Pode até demorar, quem que nunca esperou aí 60, 90 dias, mas desde que chegue com qualidade. Gestão dirigida por dados. A gente viu aí vários exemplos de BI. Se a gente não trata o dado, se a gente não estuda ele, não entende o comportamento dos nossos clientes, é como se a gente desse um tiro no escuro com bandana, com a máscara, tentando usar uma máscara aí que o doutor acabou de mostrar para a gente. Tomam decisões com rapidez, né? Eu pulei o outro aqui. Compreendem a importância das pessoas e tomam decisão com rapidez. Então, usam a tecnologia como aliada, compreendem a importância das pessoas, trabalham com gestão dirigida a dados, então fica fácil para tomar decisão. Né? Então, essas empresas elas tomam decisão muito rápido. Elas destroem nicho de mercado e criam outros muito rapidamente. E executam de forma ágil, que isso é o mais importante. E aqui, gente, a gente não está falando de Scrum, de Kanban, a gente não está levantando bandeira de nenhum framework. A gente está falando de pensamento. Pensar diferente. Bom, e como essas empresas conseguiram? Flexibilizando, inovando. É totalmente o contrário, né, do que a gente veio falando do que a maioria das empresas se encontram. Delegação, autonomia. Não me interessa como que o time vai fazer para entregar o resultado. Desde que não fira os meus valores e que não perca qual é a necessidade do cliente, vamos entregar. Delegação, autonomia. Decisões consensuais. Pô, está tendo um problema, está precisando mudar, vem aqui, vamos reunir quem precisa. Chama lá, setor A, setor B, entra no consenso e decide. Lealdade com a empresa, com os valores, com o propósito da empresa e com a necessidade do cliente. Líderes educadores, né? Aquele líder mandão, aquele líder de topo, acabou. Horizontalidade na gestão. E foco no resultado, porque também, né, sem resultado não dá. E tudo isso é pautado, é baseado no Manifesto Ágil. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu já tenho 10 minutos, mas vale a pena quem não é de TI. O pessoal da TI, isso aqui está muito bem resolvido, né, que é o quê? Indivíduos e interações, mais que
processos e ferramentas. Software funcionando, mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente, mais que contrato, regras de contrato. Responder a mudanças, mais que seguir um plano. Veja bem, o que está em amarelo, não é que a partir de agora a gente vai fazer tudo que está em amarelo. A gente vai dar mais ênfase. Documentação continua sendo importante, processos e ferramentas continuam sendo importantes, algumas cláusulas continuam sendo importantes, mas a gente começa a valorizar o que está do lado esquerdo. Deixa eu passar. Bom, e aí a gente começa a se transformar quando a gente começa a pensar diferente. E essa transformação, ela consiste em quê? Einstein ele já falava para nós que é loucura, né, querer resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Eu vou, estudo gestão ágil, estudei framework, estou pensando diferente. Chego na minha empresa, tem um monte de chefe, um monte de diretor, um monte de lista para seguir, que não é a lista que o cliente precisa, né? E aí eu quero fazer gestão ágil. Então não adianta. A gente precisa o quê? Novos pensamentos para alcançar novos resultados. E pensar é muito difícil, não é verdade? Esse cara aqui, o Destin Sandlin, ele tem um canal Smart Everyday, não sei se vocês já viram no YouTube. E ele vive se desafiando. E ele criou uma bicicleta maluca. Você virava para o lado direito, ela ia para o lado esquerdo. Você virava para o lado esquerdo, ia para o lado direito. E ele rodou o mundo com essa bicicleta. E ele desafiava as pessoas, ele dava dinheiro assim, para ver quem conseguia andar. E ninguém conseguia. Esse cara aqui, ele demorou 15 minutos por dia, durante 8 meses. Ele demorou 8 meses para aprender a andar nessa bicicleta. Então, o quanto é difícil, né? E ele já sabia andar de bicicleta. Só que você virava para um lado e ia para o outro. Virava para o outro e ia para o outro. E aí, né, todo mundo que ele convidava não conseguia andar. O filho dele, quando ele mostrou para ele a bicicleta, o filho dele conseguiu andar em 2 semanas. Você vê, né, como que o cérebro da criança é mais elástico. Por isso que é importante na infância a criança aprender outros idiomas, né, que daí ela consegue pegar isso mais rápido. E aí ele chegou no entendimento, que ele tinha conhecimento, porém era diferente de entendimento. Ele conhecia como andava de bicicleta, ele sabia como funcionava, mas ele não estava entendendo ali o que ele precisava fazer para ele conseguir operacionalizar aquela bicicleta ali, andar. E depois, no final, ele fez diferente. Ele pegou, tentou andar na bicicleta que ele sempre andava. E aí ele bugou. Ele levou 20 minutos para andar. E aí ele conta no experimento dele que ele deu um estalo assim. E aí, do nada, ele começou a andar de novo. É muito engraçado. Tem várias pessoas olhando ele, as pessoas não acreditam. Do jeito que ele estava pedalando tudo tosco numa bicicleta, e depois, na outra, ele conseguiu pedalar. Então, às vezes, não adianta a gente ter conhecimento se a gente não entende o que está acontecendo dentro das instituições. E aí eu quero trazer vocês para uma reflexão. Qual é o tipo de pensamento que você tem? A gente viu que pensar é difícil. Pensar leva tempo. Seu pensamento ele é fixo ou ele é de crescimento? Tem um livro da Carol Dweck, não sei, alguém aqui já leu? É muito legal. Mindset, vale muito a pena ler. Principalmente quem tem filho, vale muito a pena ler. Ela fala de mindset fixo e crescimento, ela explica isso muito bem no livro dela. O fixo é o seguinte, é o cara que crê que inteligência e habilidades elas são natas, nascem com ele. Ele tem dificuldade com as próprias limitações. Ele evita desafio com medo que as pessoas vão perceber que ele não sabe, que ele desconhece aquilo. Ele não crê no esforço para gerar mudança. Ele encara problemas sem esperança em resolver. Já o de crescimento, não. Ele crê no desenvolvimento, na inteligência, que a gente pode melhorar, que a gente pode se esforçar. Ele abraça desafios e encara as falhas como um aprendizado. E esse é todo o sentido do pensamento ágil, né? O aprendizado, mesmo que a gente erre. E ele vê o esforço como um caminho para a excelência. Né? Não tem aquele ditado, não tem glória sem dor. Então, é isso aí. Você é uma pessoa de mindset de crescimento. E ele enfrenta os problemas com entusiasmo. Esse pensamento de crescimento
alinhado ao Lean Mindset, potencializar a aprendizagem, entregar mais rápido possível, respeitar as pessoas, dar autonomia aos times. Você vê que os pensamentos, que as linhas de pensamento, elas vão tudo se encaixando. Eliminar desperdícios. Eu trabalhava nessa área que eu trabalhei, a gente fez um trabalho lá do começo do nosso atendimento até o final, lá no MP, que eu trabalho, a gente fez um enxugamento de processos, onde a gente reduziu drasticamente a entrega dos nossos serviços. Depois, no final, eu vou falar. Vou passar aqui para dar tempo. E junto, né, com o mindset ágil, aí, os indivíduos, interações, mais software funcionando, colaboração com o cliente, responder a mudanças. Software funcionando, pessoal, não precisa ser só software. Tá? Toda essa revolução que está acontecendo com essas empresas não está impactando só a empresa de tecnologia. Então, software funcionando aqui, você entende como produto entregue, né, entrega de valor, né, como que seu serviço impacta lá na frente. É uma empresa, um organismo vivo, o foco tem que mudar, os valores têm que mudar, a soma dessas mudanças é a transformação. Andrew Grove dizia isso, foi presidente da Intel. Então, essas empresas, elas buscaram isso, elas entenderam que a empresa é um organismo vivo. Ela não é uma caixinha, ela não é uma máquina, né, onde ela não interage, ela se fecha e ela não interage com o ambiente. Então, a empresa orgânica é aquela empresa que eu falei lá no começo, vocês lembram? Sistema adaptativo complexo, fluxo contínuo de mudanças, e assim por diante. Então, essas empresas elas começaram a gerir um negócio diferente, dirigida por valores, ênfase nas pessoas e relações. Você para de contratar a pessoa por técnica. Você começa a contratar a pessoa pelo valor associado da sua instituição, ao da sua empresa. Eu atuava numa empresa e, às vezes, a gente... Teve uma época que o mercado de TI, né, a gente não conseguia contratar ninguém, estava perdendo para São Paulo, perdendo para o remoto. E aí a gente nós pegávamos muitos júniors. E uma coisa que a gente olhava nas pessoas era a capacidade que ela tinha de aprendizado. Então, a gente não queria nem saber a técnica dele. Isso a equipe ia ensinar, né? A equipe ia passar com o tempo. Foco no cliente, orientado por produto, atuação em equipes ou times, preocupada com o intangível, poder descentralizado e empresas colaborativas, né? Tudo isso colaborando entre si. Essas empresas elas tiveram um novo tipo de líder, né? Eu já falei, não é o líder mais que fica ali no topo só olhando, mas é o líder que ensina, é o líder que apoia, é o líder que colabora. Eu estou de férias, não que eu sirva de exemplo para alguém, mas eu estou de férias e lá no MP está acontecendo algumas coisas e eu estou ajudando a equipe a desenrolar, né? Não porque eu quero participar, porque eu me preocupo mesmo. Então, a gente precisa apoiar o time. E aí o líder aqui ele tem várias qualidades, ele é um cara que integra todo mundo, ele tem as metas muito bem estabelecidas, tem visão, dá bons exemplos, comunicação clara, inspira, né? Conecta todo mundo. Então, esse é o tipo de líder dessas empresas aí digitais. E o mais difícil de tudo isso é o quê? É a renovação da cultura organizacional. Missão, visão, valor é o topo do iceberg, é o que a gente vê ali na parede quando a gente entra na nossa empresa, na nossa instituição. É o quadrinho. O resto é a nossa cultura, né? É aquele cara mito que todo mundo segue na empresa e acha legal o jeito que o cara trata as pessoas. É aquela equipe que não gosta de colaborar. Então, como que você mexe com tudo isso? Né? É aquele funcionário, aquele colaborador que há anos está na equipe. Deixa eu aqui. Para que eu preciso mudar? Por que a gente tem que mudar agora? Né? Então, é o que está por debaixo do iceberg. E é o seguinte, essa cultura ágil é nada mais do que menos regras, mais valores, menos cargos, mais papéis, horizontalidade, equipes multidisciplinares, dignidade para todos,
né, sem explorar, sem assediar ninguém, mas que todo mundo trabalha para um bem comum muito claro. Clareza nos objetivos, visão no cliente, está tocando aqui. Adaptação na inovação e foco em resultados. E aí, depois que a gente muda o nosso pensamento, e aí, para sustentar tudo isso, a gente tem uma série de ferramentas, né, que ajuda a sustentar a agilidade dentro das instituições. A gente tem as ferramentas para nos apoiar. Que aí temos o Scrum, Kanban, Sabrina ontem falou do OKR. O OKR é uma ferramenta assim, para tirar sonho de papel, tirar projetos do papel. Então, a gente tem várias. E a hora que eu terminar a palestra aqui, que eu descer, vai ter outras várias também, fazendo parte de tudo isso. E aí, vale a pena? Aí você me pergunta, vale a pena mexer com isso? Para que você vai, né, se envolver com pessoas? Para que você vai mudar pensamento? Cara, isso vale muito a pena. E vale a pena por quê? Propósito. Todo mundo que está vindo aqui está falando de propósito. Não é à toa. Então não adianta você ter a melhor instrução, o melhor conhecimento. Não vale a pena você ter o melhor quadro de Kanban se você não tiver propósito com tudo isso. E aí, com toda essa questão de agilidade, que não dá para a gente falar que ensinar a agilidade, mas dá para a gente respirar um pouco, lá o DAEX a gente ressignificou o nosso propósito, que era, a gente parou de entregar relatório. Então, o que os técnicos do DAEX fazem hoje no Ministério Público? Eles transformam a sociedade a partir do conhecimento técnico. Alguns resultados. Engajamento de toda a equipe. Então, hoje, todo o planejamento nosso, todo o nosso ciclo de KR, o KR ajudou a sustentar toda a parte de agilidade que a gente começou a mexer. A equipe se envolve. A equipe tem mais ou menos quase 20 anos. Ano passado a gente fez a primeira festa de final de ano junto. Entendeu? Então o pessoal trabalhava, são servidores, né? Então nunca tinham reunido todas as equipes. Sabe quando a turma está junto, mas não está? Pô, Nath, mas você vai falar de churrasco aqui na festa? Vou, faz parte. São relações de pessoas. E o OKR sustentando. Essa aqui foi a nossa última reunião de ciclo, planejamento de ciclo, semana passada. Colocamos todo mundo no colégio de procuradores e a gente definiu os OKRs para o próximo trimestre. E aí, eu falei para vocês no começo que a gente tinha um desafio muito grande. A equipe, o tempo que o promotor abre a demanda para nós, a gente demorava, em média, 255 dias para entregar o relatório final. Isso, antes de maio, era um número muito grande também. Isso vinha sendo trabalhado, vinha sendo diminuído. Mas, em média, 255 dias. Nós tínhamos chamado aqui com mais de 500 dias. E aí, todo esse trabalho, desde julho de 2020, nós viemos trabalhando, nós viemos abaixando a nossa curva, e a gente chegou hoje, no mês de junho, com um tempo médio de 74 dias. Então, vale a pena ou não vale? Envolver pessoas, trazer engajamento, comunicar melhor, ter clareza. Então, a gente deixou de ser aquele trem-bala que tentava fazer as coisas rápido, mas se alguma coisa acontecia, eu não conseguia me adaptar, eu não conseguia mudar ali a minha rota. E a gente passou a ser um guepardo. Né? Então, o guepardo ele corre atrás da comida, de repente já tem ali um rinoceronte querer trompar nele, assustar ele já pula para o outro lado e já vai para outra presa. Né? Então, assim, a gente conseguiu prestar um serviço melhor para as promotorias de justiça. Deixo o meu muito obrigado. Retorno ao TRT. Desde 98 eu fui estagiário aqui. João Carlos, trabalhei com o João Carlos. João Carlos, meu mentor, agradecer o João. Se eu estou aqui hoje é porque eu tive bons líderes aí no começo da minha carreira. Agradecer o Cami pelo convite, o Piccolo, né, e os nossos líderes lá do MP, Dr. Paulo Zene, doutora Ludmila, e o nosso procurador-geral, doutor Alexandre, que está pensando muito na inovação. Esses caras estão pensando muito na inovação, mas com relação, sempre relacionando as pessoas. Obrigado, gente.